Salve, salve galera, começando mais vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos ver a única condição do CR7 para ir para o United. E ainda, vamos falar também sobre a situação de Lewandowski no Real Madrid ou no PSG. E por fim, Piqué vai se aposentar do futebol se não continuar no Barcelona? Calma! Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aqui seu like. Vamos à meta de um like, o seu. Também já cola no Instagram, canal da PSA, porque lá rola sorteio. Já rolou sorteio de chuteira, de camisa de futebol, de PS4 e vai ter mais ainda. Então, mano, já segue lá, participa e não bobeia. E se inscreve aqui no canal, porque só os inscritos participam do sorteio. Então, já se inscreve e também ativa o sininho, porque eu sempre mando salve no fim do vídeo pra quem comentar primeiro. Se você fosse o Lewandowski, pra onde você iria? Continuaria no Bayern ou iria para o PSG ou até mesmo para o Real Madrid? Comenta aí que a opinião de vocês é muito importante. E bora pro vídeo! Bem galera, vamos começar falando um pouco sobre essa situação do Cristiano Ronaldo. CR7 parece estar de saída mesmo da Juventus com a chegada do Allegri, que era um técnico que ele não se dava tão bem, e todas as situações que estão ocorrendo nos últimos dias, parece que sua saída está mesmo iminente. E o Manchester United e o PSG são os clubes que estariam interessados na contratação do jogador. Entretanto, o United não estaria com tanta bala na agulha, vamos dizer assim, com tanta grana para fazer um grande investimento. E assim, uma condição aparece como uma das mais viáveis para isso ocorrer, e depende de Paul Pogba. Quer entender melhor toda essa história? Então se liga o que os jornais lá de fora estão falando sobre o assunto. Devido a uma recente declaração de Paul Pogba, onde o francês afirmou que não havia nenhuma proposta para uma renovação com o United, isso deu um grande ânimo para a torcida da Juve. Os torcedores do clube italiano, de acordo com a Tuttosport, estão muito esperançosos para a volta do meio-campista, que já jogou e muito bem no clube, principalmente graças aos últimos conflitos que ele teve com o United e também a questão do seu agente, Mino Raiola, ter dito para um jornal italiano a seguinte questão: tirarei o Pogba do Manchester, o que provocou reações bem negativas. Como já foi dito, Allegri é um dos caras que gostaria muito de ter a volta de Pogba para a sua equipe. Porém, no momento de crise financeira decorrente da crise que vivemos no mundo, a Juve não teria condições de arcar com o valor necessário para trazer o jogador. Por isso, a Juve precisa que algo seja feito para que ocorra a sua contratação. E a saída mais viável para a contratação seria a troca. E os nomes que agradam seriam Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Dessa forma, o United estaria disposto a fazer uma troca. Uma possível troca entre CR7 e Pogba agrada a diretoria de ambos os clubes, já que o português chegaria sem custos à Inglaterra, o que daria uma aliviada nos bolsos do United, que planejava, segundo The Athletic, gastar mais de 320 milhões de reais para a contratação do português. Do outro lado, o retorno de Pogba também aliviaria a situação da Juve, já que o salário do camisa 6 é menos da metade, é isso mesmo, é menos da metade do que a de Cristiano Ronaldo. Bem galera, a gente vem falando muito isso, que uma das grandes questões da Juventus em relação ao CR7 não está ao desempenho da equipe e ao desempenho do Cristiano, mas também o entorno que é ter o Cristiano Ronaldo na sua equipe. Ele traz muitas receitas com venda de camisa, patrocinador? Sim, traz. Só que ele também tem um custo alto. Como a gente falou, mano, o Pogba não tem a metade do salário do Cristiano. Então, uma troca seria vista até como interessante para a Juventus, porque a Juventus não tem tanto dinheiro para contratar. Então, uma troca faria com que gastasse menos dinheiro. E também, num longo prazo, vai ter um salário menor para pagar do que em relação ao Cristiano. E a mesma coisa pro lado do United. O United está tentando ser a contratação do Sancho, está batalhando, né, tentando diminuir um pouco a pedida do Borussia Dortmund, porque não vai entrar com um caminhão de dinheiro no mercado e quer fazer sim contratações pontuais, e o Sancho tá entre os primeiros como o top 1, vamos dizer assim, para contratar, e o Cristiano Ronaldo tá sim numa segunda prateleira de negociações. Então uma troca seria bem vista, porque pode contratar até mesmo o Sancho e com uma troca não ter que despender dinheiro em relação ao Cristiano. E aí, o que vocês acham? Seria uma boa para o Pogba e para o Cristiano Ronaldo? Comenta aí que a opinião de vocês é sempre muito importante. Bem galera, agora vamos falar um pouco sobre o Lewandowski. O Lewandowski, segundo algumas fontes, teria pedido para sair do Bayern. Ele deu uma entrevista que está repercutindo muito nesses últimos tempos sobre aprender novas línguas, que poderia ser por meio do futebol. Calma, eu vou explicar melhor essa história situando as fontes e também falando um pouco da entrevista do jogador. Se liga o que está sendo dito lá na Europa. Bem, o Real Madrid ele está tentando fazer grandes contratações e Lewandowski poderia ser uma delas. Vale lembrar que, segundo o jornal AS, o jogador Robert Lewandowski já estaria gostando e estaria pensando, vamos dizer assim, em uma possível saída do clube. Apesar dele estar planejando uma possibilidade de sair da liga, o Bayern de Munique não coloca como fácil essa saída. Mas pessoas próximas ao jogador de 32 anos garantem que Lewandowski quer sim novos desafios nos seus planos
planos para o futuro. Vale lembrar que ele já está há muitas temporadas no futebol alemão, seja pelo Bayern, seja pelo Borussia Dortmund. E uma entrevista recente que ele deu muito o que falar e parece que ele estaria até dando um recado para o Bayern de Munique. Olha o que ele disse. Continuo com a cabeça aberta. Sinto-me bem no Bayern. A cidade é magnífica. É um grande clube. Mas sempre tive curiosidade em aprender uma nova língua, uma nova cultura. Não sei se será através do futebol ou depois da minha carreira. Nem eu sei. Então, galera, vamos dar uma resumida aqui, bem rápida, para vocês entenderem um pouco sobre essa situação. O Lewandowski, segundo algumas pessoas próximas a ele, né, que trouxe na reportagem do AS, ele está querendo deixar o clube. O Real Madrid quer fazer grandes contratações nessa próxima janela, tá de olho no Mbappé, mas Lewandowski também está na pauta, principalmente depois dessas informações rolarem, né, os dirigentes, os agentes deixam às vezes essas situações saírem para a mídia, para os clubes entenderem um pouco, darem uma sondada para ver como que é a situação. O Bayern de Munique não quer se desfazer do Lewandowski facilmente, faz todo sentido, né? Um cara que faz mais de um gol por partida em média, não é um jogador que você vai querer que ele saia do seu clube. Recentemente foi eleito o melhor do mundo, então faz todo sentido. Mas a situação é o seguinte, o Lewandowski teria dito para essas pessoas, e nessa entrevista ele deixou claro que ele quer aprender novas culturas, quer novos desafios, e aí ele só chegou e falou, ó, não sei se vai ser no mundo do futebol, pelo futebol ou não, se vai ser depois que eu me aposentar, mas que eu quero, eu quero. Comenta aí a opinião de vocês que eu quero saber um pouco mais o que vocês acham sobre essa história, beleza? Bem, galera, agora vamos para a última parte do vídeo falar sobre o Piqué. O Piqué deu uma entrevista muito interessante e disse: é o Barcelona ou nada? Quer entender melhor? Se liga o que o Piqué disse, eu vou abrir aspas para o jogador. Bem, Piqué, que chegou depois de vir do Manchester United, né, de uma passagem curta ao Barcelona, disse o seguinte: abandono o futebol no dia em que deixar de jogar no Barcelona. Jamais jogarei em outra equipe. Aqui temos tudo. Existem pessoas que se movem por dinheiro e outras que se movem por outras coisas. Se amanhã Koeman disser que eu tenho que ir, desisto do futebol. Não jogo em outra equipe que não seja o Barcelona, afirmou o camisa 3 Blaugrana. Caramba, mano, que entrevista. E ele chegou e deu a cartada: eu jogo no Barcelona, senão eu me aposento. E aí, se você fosse o Barcelona, como você se sentiria com essa declaração? Porque, mano, ele chegou e simplesmente falou assim, ó: o futuro da minha carreira depende do que a diretoria e o treinador têm sobre o meu futuro. Eles que vão decidir, porque se não for no Barcelona eu não jogo. Pra mim foi, mano, aquele all-in, assim, o cara chegou com tudo. Mas eu quero saber a opinião de vocês, já comenta aí, galera. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou mandar os salves comprometidos. Então, um salve aqui, vamos mandar para Zeca Urubu, para Maílson Anderson de Holanda, André Gomes, Renato Rodrigues, Auristelo Cavala, também para Joel Castro e o Anderson Souza. Então, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto, falou!